Vamos abrir a palavra de Deus, irmãos. Eu falava com a pastora Mariana há pouco. Ela ia ministrar a palavra hoje, mas teve alguns imprevistos. E ela me ligou por volta de 14h. E eu vou pregar no sábado e no domingo à noite. Mas eu falei, mas encaixa mais uma aí, ainda dá. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de Mateus, capítulo 8. Por favor. Nós vamos ler nessa noite dos versículos 23 ao 27. Mateus, o evangelista Mateus, capítulo 8. Vamos ler dos versículos 23 ao 27. Irmãos, a pergunta que nos norteará nessa noite é: o que fazer quando as tempestades chegam? O que fazer? É sobre isso que eu quero conversar com vocês nessa noite. E esse texto para mim é um alento, é maravilhoso. Tanto esse, quanto Marcos 4, quanto Lucas 8. Vamos ler. Diz assim a palavra de Deus. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Senhor Jesus, nós te louvamos nesse tempo de culto aqui para nós. Nós estamos aqui mais uma vez para adorá-lo, para render graças, para entoarmos cânticos espirituais como já fizemos a ti. Mas a minha oração agora é que tu fales conosco pela tua palavra. Que o Senhor acalme o nosso coração e que o Senhor venha falar com cada pessoa aqui no templo e também com cada um que me assiste nessa noite. Que o Senhor nos abrace e que saiamos diferentes de como entramos aqui e de que quando ligamos essa TV ou esse celular para ouvir esse sermão. Eu quero te louvar porque o teu Espírito ainda fala e que o Senhor fale conosco mais uma vez. É a minha oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, Deus é bom, sempre bom. Às vezes, porém, nós não conseguimos ver a bondade de Deus nas circunstâncias da vida. Mas mesmo assim, Deus continua sendo bom. As tempestades da vida, sejam elas grandes ou pequenas, não anulam a bondade de Deus. Sabem por quê? Porque não haveria arco-íris sem a tempestade, nem o dom das lágrimas sem a dor. Só conseguimos enxergar a majestade dos montes quando estamos no vale. Só enxergamos o brilho das estrelas quando a noite está escura. A grande pergunta nessa noite, como guisa de introdução para nós, é: como são as tempestades da vida? Primeiro, as tempestades são inesperadas. O mar da Galileia, onde esses discípulos estavam com Jesus, era famoso por suas tempestades. As tempestades, irmãos, elas não mandam telegrama. Elas chegam. Elas chegam em nossa vida sem mandar recado e sem pedir licença. Os discípulos entraram no barco por ordem expressa de Jesus, mas ao entrar no barco, as tempestades chegaram. As tempestades chegam. Elas são inesperadas. Segundo,
As tempestades da vida, elas são perigosas. Diz o versículo 24 que lemos que o barco era varrido pelas ondas. Diz o texto paralelo de Lucas 8:23 que sobreveio uma tempestade de vento no lago onde estavam, de forma que eles estavam correndo o risco de sossobrar, de virar o barco ou de desfalecerem. As tempestades da vida, assim também, elas são ameaçadoras. Muitas vezes, as tempestades chegam de forma tão intensa, que deixam as estruturas da nossa vida abaladas. Elas colocam no chão aquilo que levamos anos, meses para construir. Por quê? Porque as tempestades são perigosas. Elas levam a nossa embarcação para lá e para cá. Para lá e para cá. E nós corremos o risco de virar, porque elas são perigosas. Terceiro, as tempestades não são administráveis. Esse texto nos mostra que quando uma tempestade vem, não há como administrar a tempestade. Porque elas são maiores do que as nossas forças. Os seus esforços, os esforços dos discípulos, não puderam vencer o problema. Eles precisaram chamar Jesus. O problema deles era maior do que a capacidade deles de resolver. Quando a tempestade chega e a nossa vida está tranquila, talvez, e nós estamos vivendo uma vida sossegada, uma vida tranquila, e a tempestade chega, e nós vamos tentar administrar a tempestade, e nós vamos descobrir que é impossível administrar uma tempestade quando ela chega. Porque ela passa pelo meio do vão dos nossos dedos, como água, como areia. Elas são inadministráveis. E quarto, a guisa de introdução, as tempestades são surpreendentes. Vocês sabem o que me chama a atenção aqui no texto? É que as tempestades, elas podem transformar cenários domésticos em lugares ameaçadores. Sabe por quê? Porque o mar da Galileia era conhecido daqueles discípulos. Eles trabalharam ali, eles quase que moraram naquele mar, dentro das embarcações. Ali era o ganha-pão deles. Agora, aquilo que parecia administrável tornou-se uma força incontrolável. E até hoje, há momentos em que as maiores crises que enfrentamos nos vêm daqueles lugares que nós nos sentimos mais seguros. É no Mar da Galileia. E nós dissemos assim, não, eu conheço esse lugar. Eu tenho condições muito facilmente de contornar isso. Porque eu trabalho aqui, eu moro aqui, eu vivo aqui. E isso, irmão, é tão interessante. Porque às vezes, os maiores dramas que nós enfrentamos é no casamento. É com um filho, é com uma filha, é na família, é com um irmão, é com um amigo. As tempestades vêm dos lugares mais seguros e que nós nos achamos mais tranquilos. Às vezes é do Mar da Galileia, onde estamos muitas vezes, é onde trabalhamos, é na família, dos lugares que nós mais nos sentimos seguros. Dito isso, eu quero ver com vocês um único ponto nessa noite. O que fazer quando as tempestades chegam? Isso aqui eu compartilhei nos grupos e no WhatsApp daqui da igreja e para pessoas de fora. Eu falei, por favor, assista, porque isso é muito oportuno. É para nós. Há 2 pontos. O primeiro, quais as tensões que enfrentamos na tempestade?
esse texto nos apresenta algumas tensões que enfrentamos nas tempestades da vida. Irmãos, escutem isso. A primeira, como conciliar a obediência a Cristo à tempestade? Marcos 4:35, texto paralelo, Jesus diz: passemos para outra margem. Como conciliar isso? Os discípulos entraram no barco por ordem expressa de Jesus e mesmo assim enfrentaram a tempestade. Eles estavam no centro da vontade de Deus e ainda assim enfrentaram ventos contrários. Como entender isso? Como conciliar a obediência a Cristo com a tempestade? Porque às vezes o Senhor nos diz: vamos passar, vamos para tal lugar, vamos fazer tal coisa. Jonas enfrentou uma tempestade porque desobedecia a Deus. Os discípulos, porque obedeciam. Você tem enfrentado tempestade pelo fato de andar com Deus, de obedecê-lo? Há momentos em que sofremos, não porque estamos na contramão da vontade de Deus, mas porque estamos no caminho correto, no caminho direito. Eu estou obedecendo. E por que da luta? Esse é o primeiro drama aqui. Os discípulos não conseguiam conciliar a obediência a Cristo com a tempestade. Talvez esse seja o seu drama. Você anda dentro da vontade de Deus e está sofrendo. Segundo, como conciliar a tempestade com a presença de Jesus? Diz o versículo 23 que lemos: então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Jesus estava no barco. Como conciliar a dor, a luta, com a presença de Jesus? Irmãos, esse é um drama que muitas pessoas experimentam até hoje, 6h41 da noite. O fato de Jesus estar conosco, estar em nós, não nos poupa de certas tempestades. João 2:3, no primeiro milagre em Caná da Galileia, Jesus vai naquela festa de casamento e mesmo estando na festa, faltou vinho. Um crente que anda com Jesus, ele pode, e muitas vezes, enfrenta terríveis tempestades. Essa experiência ajudaria os discípulos a entender uma lição que nem eles sabiam que precisavam aprender. É possível confiar em Jesus durante as tempestades da vida. É possível. Jesus está comigo. Por que essa tribulação? Esse é o segundo drama. Há um terceiro. Como conciliar a tempestade com o sono de Jesus? Olha o versículo 24. Lá no final diz assim: entretanto, Jesus dormia. Irmão amado, talvez o maior drama dos discípulos não tenha sido a tempestade, mas o fato de Jesus estar dormindo na hora da tempestade. Às vezes, temos a sensação que Jesus dorme. Às vezes, se nós não nos atentarmos e olharmos pela fé para a situação, nós vamos dizer assim: Jesus está dormindo.
Só pode ser. O Salmo 121 fala do sono de Deus. E ele diz, o salmista diz, que aquele que não dormita e nem dorme, o guarda de Israel, às vezes, parece não estar atento aos dramas da nossa vida. E isso gera angústia e dor em nossa alma. Às vezes, o silêncio de Jesus nos machuca mais do que a própria dor da traição. Às vezes o silêncio de Jesus e a aparente indiferença de Jesus nos machuca mais do que a própria dor que a gente está passando. E por não ouvi-lo claramente, por estarmos com ouvidos e olhos totalmente fechados, nós dizemos: como conciliar a minha dor com o sono de Jesus? Como? Eu queria que você pensasse nisso essa noite. Como conciliar a sua obediência com a luta que você está passando? Como conciliar a tempestade com a presença de Jesus? Porque afinal de contas Ele está conosco, Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Ele não nos deixou. E terceiro, como conciliar a minha dor com o sono de Jesus? Como? Isso gera em nós angústia na alma. Se nós não olharmos além das montanhas, nós vamos ter essas mesmas tensões ao enfrentar a tempestade que a gente está passando. Porém, há um segundo ponto. Quais são as perguntas feitas na tempestade? 3 foram feitas aqui. 3. Esse texto apresenta-nos 3 perguntas. E essas perguntas apresentam-nos a estrutura do texto. Aqui nessas 3 questões, temos a pedagogia da tempestade. A primeira pergunta foi feita pelos discípulos em Marcos 4:38. Eles disseram no fragor da tempestade: Mestre, não importa que pereçamos. Essa pergunta nasceu no ventre de uma crise. Seu parto se deu num berço de muito sofrimento. O mar revolto parecia sepultar suas últimas esperanças. Então eles clamam: Mestre, o Senhor não vai fazer nada? O Senhor não vai se mover a nosso favor? O Senhor não se importa que pereçamos? Irmãos, os maiores problemas humanos encontram-se dentro de cada um e não nas circunstâncias ao redor. Pense nisso, por favor. Os maiores problemas dos homens encontram-se dentro deles mesmos e não nas circunstâncias ao redor. Já notaram isso? Depois de esgotados todos os esforços, eles clamam: Mestre, não te importa? O versículo 25 do texto que lemos, eles disseram: Senhor, salva-nos, perecemos. Lucas 8:24, o texto paralelo, eles usaram 2 vezes a palavra mestre. Tamanho era o desespero, o sufoco. Eles disseram: Mestre, mestre, estamos perecendo. Às vezes, é mais fácil reclamar de Deus do que depositar a nossa ansiedade aos seus pés e descansar na sua providência. Quando
aquilo que achávamos estar no meio das nossas mãos, bem seguro e tranquilo, sai das nossas mãos, dissemos: mestre, não importa que pereçamos, o Senhor não vai fazer nada. Se os discípulos tivessem uma fé madura, eles não se entregariam nem ao pânico e nem ao desespero. Porque a causa do desespero não era a tempestade, mas a falta de fé. Não era a dor, não era a luta. O problema não era a onda, o problema não era os ventos, não era o mar. Mas a falta de fé. Então eles clamam: Senhor, o Senhor não vai se mover. O Senhor não vai fazer nada para nos socorrer. E aí nós olhamos para a dor, olhamos para a luta, em vez de olhar para aquele que está sentado num alto e sublime trono. Irmãos, a grande maioria das vezes, o problema não é o problema, mas a nossa falta de fé. Mestre, não te importa que pereçamos? Essa é a primeira pergunta. Há uma segunda pergunta, agora feita por Jesus. Olha o versículo 26. Acompanhe comigo a segunda pergunta. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Diante de uma pergunta, há uma réplica. Jesus amava responder perguntas com outras perguntas, sempre provocativas. Mestre, não te importa que pereçamos? Então ele responde com uma outra pergunta: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Os discípulos falharam no teste prático e revelaram medo e não fé. Onde o medo prevalece, a fé desaparece. Ficamos com medo, porque duvidamos de Deus e de que Deus esteja no controle. Você tem duvidado de Deus nesse tempo? Que Ele perdeu o controle? Que Ele não vê você, não sonda você? Então desesperamos-nos. Entramos em crise. Precisamos tomar tarja preta para dormir, porque o sono não vem. E precisamos tomar remédios para dormir um sono químico, porque duvidamos de Deus. Desesperamos-nos, porque duvidamos que Ele está no controle. Desesperamos-nos, porque julgamos que estamos abandonados à nossa própria sorte. Irmãos, a palavra tímidos do versículo 26 que lemos é deiloi, é um medo covarde. Por que sois assim, deiloi? Por que vocês têm tido um medo covarde? Os discípulos estavam agindo covardemente, quando poderiam e deveriam agir com plena confiança em Jesus. Aqueles discípulos deveriam ter fé e não medo, por 4 razões que o texto nos mostra. Primeira, pela promessa de Jesus. Diz Marcos 4,35 que Jesus diz: passemos para outra margem. O destino deles não era um naufrágio, mas a outra margem. Jesus diz: vamos passar. Por que eu tenho que ter fé e não medo? Pela promessa de Jesus.
quem lhe fez a promessa é fiel. Quem lhe fez a promessa não está na terra. Ele está sentado num alto e sublime trono. Então, se ele lhe disse, vamos passar, creia na promessa. Porque quem diz não é homem para mentir. Ele não mente. Ele não se arrepende. Agora, Jesus não prometeu uma viagem fácil, mas sim que chegaríamos do outro lado da margem. O destino deles não era um naufrágio, mas a outra margem. Irmãos, o que Jesus fala, Ele cumpre. Se foi Ele quem falou, deita e dorme. Deita e dorme. Quando o medo querer assaltar a sua fé, roubar a sua fé, agarre-se nas palavras dEle, nas promessas dEle e creia. Por que ter fé e não medo? Pela promessa de Jesus. Vamos passar para outra margem. Segundo, por que ter fé e não medo? Pela presença de Jesus. Diz o versículo 23 que lemos, que ele estava no barco. Irmãos, isso faz toda a diferença. Porque a presença de Jesus nos livra de todo o temor. O Salmo 23, no fragor da oração de Davi, ele diz no verso 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum. Por quê, Davi? Porque tu estás comigo. Tu estás comigo. Quem está conosco? O nosso Deus, o poderoso nas batalhas, que nunca perdeu uma batalha. Ele está conosco. A presença de Deus na tempestade é a nossa âncora. Âncora. Não naufragamos. Porque temos dinheiro do banco? Não. Porque temos saúde? Não. Porque temos um bom carro? Não. Porque temos uma boa casa? Não. Por quê? Porque Ele está conosco. Ele está conosco. Os discípulos se entregaram ao medo porque se esqueceram que Jesus estava com ele. Irmãos, o Criador dos ventos está comigo e com você. Por que ter fé e não medo? Pela presença de Jesus. Ele está conosco. Terceiro, por que ter fé e não medo? Pela paz de Jesus. Diz o versículo 24, que Jesus dormia. Irmãos, muitas pessoas perderam a paz. Talvez alguns que me assistem não tenham tido paz. Pessoas procuram cada vez mais psicólogos e psiquiatras porque perderam a paz. Elas não têm paz. Aquela tempestade estava na agenda de Jesus. Ela fazia parte do currículo, do treinamento dos discípulos. Jesus dormiu, porque ele descansava totalmente na providência do Pai. Jesus dormiu porque ele sabia que a tempestade seria pedagógica na vida dos discípulos. E eles, no meio da dor, das coisas que escaparam de suas mãos,
Eles precisariam aprender a ter paz no vale. No vale. Jonas dormiu na tempestade com uma falsa segurança, porque estava fugindo de Deus. Jesus dormiu na tempestade, porque ele estava verdadeiramente seguro no Pai. Eu quero te dizer uma coisa, escute isso, em nome de Jesus. Independentemente do que eu e você temos passado hoje, tenha paz. Por quê, pastor? Porque Ele está com você. Ele está em você. Ele está ao redor de você. Todo dia. Todo tempo. Em todos os lugares. Onde você for. Ao entrar e ao sair. Ele está com você. A você deitar e dormir. Ele deita com você, Ele acorda com você. Você vai para o hospital, Ele vai com você. Você vai no ônibus, Ele vai com você. Você deita, sai do ônibus, Ele está com você. Você entra para trabalhar, Ele está com você. Ele está conosco em todos os tempos, em todos os lugares. Por que ter fé e não medo? Pela paz de Jesus. Irmão, que essa paz, que excede todo o entendimento, esteja em você e sobre você nessa noite. Tenha fé e não medo, pela paz de Jesus. Quarto lugar, porque ter fé e não medo, pelo poder de Jesus. Olha o versículo 26. E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Irmãos, aquele que estava no barco com os discípulos, era o Criador da natureza. Era aquele que controla e controlava ventos, mares, águas, raios. Controla até a noite de hoje. Aquele que estava com os discípulos dormindo na polpa do barco, tem as leis da natureza em suas mãos. Ele continua dizendo: mar, acalma-te, emudece. Ele continua dizendo aos ventos: ventos, parem agora. Ele continua dizendo a tudo aquilo que Ele mesmo criou: acalma, emudece. A natureza ouve a sua voz e lhe obedece. Irmãos, eu vejo o relato de Jonas. E isso explicita-nos hoje. Um peixe ouviu a voz do Criador e obedeceu. Um jumentinho ouve a voz do seu Criador e lhe obedece. Os pássaros ouvem a voz do seu Criador e lhe obedece. Adolf Paul disse que não temos mais um Jesus adormecido no rugido da tempestade, mas uma tempestade adormecida nos pés do Senhor que lhe dera ordem. Por que ter fé e não medo? Pelo poder de Jesus. Irmãos, uma palavra e tudo muda. Uma ordem de Jesus e o mar que está transtornado se acalma. Você pode estar nessa noite no meio de um tufão, de um furacão. Basta
uma palavra daquele que está sentado no trono e controla os ventos dizer: acalma, e tudo passa. Basta uma ordem de Jesus e a porta do trabalho se abre. Basta uma palavra de Jesus e o seu filho volta. Basta uma palavra de Jesus e o seu marido volta, sua esposa volta. Basta uma palavra e aquilo que está transtornado, acalma-se, acalma-se. Por que ter fé e não medo? Pela promessa de Jesus. Cristiane, vamos passar para outra margem. Creia, é promessa de Deus. Por que ter fé e não medo? Pela presença de Jesus. Porque Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por que ter fé e não medo? Pela paz de Jesus. Porque Ele está conosco no barco e Ele dorme. A paz dEle inunda-nos hoje à noite. Por que ter fé e não medo? Pelo poder de Jesus. Acalma-te. Emudece. Que o Senhor dê uma palavra nessa noite. E o teu temporal tornem-se apenas gotículas do céu para a terra. Terceira pergunta. E última. Foi feita novamente pelos discípulos. Olha o versículo 27. Quem é este que até o vento e o mar lhes obedece? A primeira pergunta foi: mestre, não te importa que pereçamos? O senhor não vai fazer nada? O senhor não está vendo a minha dor? Aí ele resolve perguntar: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E aí agora os discípulos perguntam novamente: quem é este que até o vento e o mar lhes obedece? Meu Deus! Irmão amado, as tempestades são pedagógicas. Elas são a escola de Deus para nos ensinar as maiores lições da vida. Porque as maiores lições que temos é no vale da dor. É no vale. Aprendemos mais nos tempos de tempestades do que nos tempos de bonança. Você aprende muito mais na perda de um trabalho do que na troca de um trabalho. Nós sempre aprendemos mais na dor do que no prazer. Aquilo que nos deixa marcas é o que nos faz crescer. Foi através do livramento na tempestade que eles tiveram uma visão mais ampla e mais clara da grandeza singular de Jesus. Marcos 4, outro texto paralelo, 40 e 41, diz que eles estavam possuídos de grande temor. Se a primeira palavra do versículo 26, tímidos, é deiloi, é um medo covarde, a palavra de Marcos 4, 41, não é mais deiloi, é pobeo, é um temor reverente. Não é mais um medo que me acovarda, é um temor que nos faz prostrar
aos pés dele. Seu medo e falta de fé vêm à tona por um único motivo. Eles não sabem quem é Jesus. Quem é este que até o vento e o mar lhes obedece? Irmãos, às vezes, os nossos temores, o nosso medo covarde vem à tona, porque nós não conhecemos de fato quem é Jesus. Pense nisso essa noite. Quem é este? Quando passa o medo da tempestade e da morte, eles são acometidos por um outro tipo de temor. É uma sensação de assombro, porque Deus estava bem ali. Você já teve uma experiência dessa? Você sair de um Deilói, de um medo covarde, para uma sensação de assombro, daquilo que o próprio Deus fez, e aquilo que brotar dentro do seu coração, não é mais Deilói, é Pobeó. É um temor tão grande, que dentro de você brota algo, que a única coisa que o faz fazer, é se prostrar diante dele. A intervenção soberana de Jesus às vezes acontecem quando todos os nossos recursos humanos acabam. Quando você chegar no seu fim da linha, talvez ainda não seja o fim da linha de Jesus. Ele quer nos ensinar algo maior. Quando os nossos recursos acabam aqui, não acabam no céu. Porque nossa extremidade é exatamente a oportunidade para Deus agir. É exatamente quando nós nos prostramos e reconhecemos quem somos e quão grande Deus é, que Ele age. Senhor, agora o meu medo é covarde, mas diante daquilo que o Senhor mesmo nos fez ver, não é mais um medo covarde, é um temor reverente, é Pobeó. Eu me prostro diante do Senhor, e o que brota dentro de mim é tão grande, porque a princípio pensava eu que essa dor, essa prova que eu estou passando agora, era para me destruir. Mas não, diz o Senhor, é para te fortalecer. É para fazer você melhor, melhor, melhor. E cada vez mais parecido com Ele. As grandes lições da vida nós aprendemos nas tempestades. Tempestades. Quando Jesus fez cessar o vento e o mar, eles se acalmaram como uma criança se aquieta diante da ordem e autoridade do Pai. E diz o versículo 27, que eles ficaram maravilhados. Quem é este que até o vento e o mar lhes obedece? Antes, eles estavam amedrontados pelo vento. Agora, eles estão cheios de temor pelo Senhor do vento. Antes, eles estavam amedrontados pela tempestade. Agora, eles estão cheios de temor
pelo Deus que controla a tempestade. Antes, eles estavam amedrontados pelas tribulações. Agora, depois que os seus olhos foram abertos, eles estão cheios de temor pelo Deus que está no controle de toda a tribulação. Eu termino com uma pergunta. A quem você e eu tememos nessa noite? As circunstâncias ou o Senhor delas?